Olá pessoal, eu sou a Tamara e estamos no capítulo 17, O Romance de Alfredo, do livro Os Mensageiros. Depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa, onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham, com grande júbilo a lhes transparecer do rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferecem. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores. E as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Lembrando que eles ainda estão no período da Segunda Guerra Mundial. E ali onde eles estão, esse posto de socorro, ele está localizado no umbral grosso, que é a primeira esfera, que é em torno da Terra. E entre o umbral grosso e a Terra, temos também as trevas, como nós vimos no capítulo do livro Nosso Lar. Então, a zona onde eles estão também não favorece muito quanto a vibração. Eles recebem vibração de quem está na Terra e de quem está ali no umbral grosso. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto? Continuou indagando nosso orientador. Enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas nesse período em que eles estão, nessa época do livro, durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse instante, Ismália pediu licença para dirigir-se ao interior. E como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele e Aniceto sorriram quase a um só tempo, falando-nos o administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza. Aniceto conhece-nos a história, vocês, porém, a ignoram. Sentirei-me, portanto, contente em relatar algumas lembranças, com benefício duplo. Aliviarei o coração, uma vez mais, contando minhas faltas, e vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências.
Aqui vamos fazer uma pausa para fazer um breve comentário. Aqui ele está dizendo que, por mais que o colega saiba da história dele, que o fato de ele repetir a sua história para esses novos companheiros vai ajudar ele a, de certa forma, aliviar, refletir cada vez mais sobre o seu próprio drama íntimo. E isso a gente pode também levar para a nossa vida. Não sair contando para todo mundo, mas quando a gente comenta alguns dos nossos dramas com pessoas afins, com pessoas íntimas, a gente está também exercitando, reelaborando esses sentimentos, revisitando, reeducando tudo o que aconteceu e raciocinando as possíveis situações que poderiam ser feitas para que não acontecesse aquilo, se acontecer de novo, como é que eu vou proceder. Então, acho que aqui ele está nos dando uma dica de que é bom falar sobre nossos problemas com um objetivo de aliviar o coração, como ele diz, e de também reorganizar esses acontecimentos dentro do próprio coração, dentro do seu interior. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais. E longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e de pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos, que Deus me enviara ao culto doméstico. Ele era casado, ele tinha 2 filhinhos, mas ele aqui está reconhecendo que deixou a desejar, como esposo e como pai. Ismália, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício. E minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Acho que ele está falando de um tipo de sócio. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Ele ficou dando tanta atenção ao que só se falava que ele se tornou uma pessoa ríspida, intolerável. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismália chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite
ao lado de nossos aposentos particulares, como vulgar ladrão. Às ocultas, sendo eu convocado à prova íntima. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila, dormindo. Ismália levantou-se receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi os rogos, procurando, como louco, o conspurcador da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo, e antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio infrene, saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem meus sentimentos terríveis. Olhos congestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que não pude compreender na terra paralisou-me o braço quase homicida. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália fosse convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um paquete para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificações sérias, e embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia, recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos, entre a saudade e o abandono, Ismália fora colhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Deliberei então a volta, fixei-me novamente no rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros, quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que infelizmente não pude conceder. Transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados, em tristes condições espirituais. Nesse instante fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior, que devo esforçar-me por alcançar. Desde muito, dediquei-me aos serviços do posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores. E minha santa Ismália vem até aqui, mensalmente, incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas.
Mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Indagou Vicente, tão impressionado quanto eu com o romance comovedor. Alfredo sorriu e falou: sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior, mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade, para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir. E por este motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Observando-nos a emoção, concluiu: estou resgatando crimes de precipitação, pela impulsividade delituosa. Perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Então, ele precisa aprender a subir, porque ele cometeu crimes de precipitação, deixando a impulsividade tomar conta, se deixou envenenar pela calúnia, deixou as suas janelinhas morais abertas para ouvir, para ser influenciado pelo seu ex-sócio, e aí acreditou em tudo, não investigou, não conversou com a esposa, foi se deixando levar, até que terminou desse jeito que a gente está vendo agora. Então fica aí a lição para todos nós. Será que somos pessoas influenciáveis? Será que acreditamos em tudo que nos falam cegamente? Será que paramos para pensar antes de reagir? Vamos pensar, vamos refletir. Será que temos ouvidos invigilantes? Será que temos os olhos desprevenidos? Vemos apenas o que queremos ver? Será? Fica aí uma grande lição como tema de casa para todos nós. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.